Uma dúvida que algumas pessoas têm tido na verdade, eu já tenho ouvido isso algumas vezes, que parece que o número de praticantes de atividade física ao longo dos anos vem diminuindo. Nós tivemos uma pandemia, nós vamos trazer alguns números que talvez vocês não conheçam relacionados à pandemia, mas esses números que eu vou trazer agora são de antes da pandemia. Esses são os últimos dados do Vigitel. O Vigitel é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, que investiga principalmente hábitos, estilo de vida da população brasileira e avalia isso por capitais. Então, eu peguei aqui os dados de Fortaleza entre os anos de 2012 e 2019. E o que a gente percebe, meus amigos, é que o percentual de pessoas que praticam atividade física no seu horário de lazer, obviamente que agora eu não estou falando de atividade física no deslocamento, né? Não estou falando de atividade física laboral, ou seja, no trabalho, estou falando exclusivamente de atividade física no horário de lazer. As pessoas que se matriculam em academias, correm nos calçadões, nos parques, jogam uma bola, aumentou de forma sensível, de 32,7% para 40,3%. Aí, talvez, alguém mais ligado em estatística possa dizer o seguinte: olha, Rossmann, aumentou o percentual de praticantes aqui na nossa cidade, mas deve ter aumentado também, porque, de certa forma, deve ter aumentado proporcionalmente em todas as capitais. E eu também fiquei com essa dúvida. Então, eu tive o cuidado de avaliar qual o ranking de Fortaleza frente às outras capitais, as 27 capitais do território nacional, em relação ao número de praticantes. E o que a gente percebe é que, em 2012, Fortaleza ocupava o 23º lugar. Então, era desses números que eu estava falando, gente. 2012, nós ocupávamos a 23ª colocação em relação ao número percentual de praticantes de atividade física no horário de lazer. Em 2019, nós passamos para o 14º lugar. Então, Fortaleza subiu quase 10 lugares, na verdade, 9 lugares, em relação ao número de praticantes de atividade física de lazer. Mas aí vocês devem questionar o seguinte: mas veio a pandemia, e a pandemia deve ter atrapalhado tudo isso. Estão vendo, só para conferir, estão vendo o slide da pandemia? Sim? Ok. E o que vocês vão ver, pessoal, talvez seja um pouco diferente do que a gente tem achado. Na verdade, eu mesmo me surpreendi com esses dados. Observem. Essa é uma pesquisa do Strava. Vocês que representam a amostra da educação física, acredito que todos conhecem o Strava. Para quem não conhece, é um aplicativo, talvez um dos aplicativos, junto com o Garmin Connect, de maior popularidade entre praticantes de atividade física, não só de atividade física de endurance, principalmente atividade física de endurance, mas também atividades físicas no ambiente de academia, por exemplo. Na pesquisa do Strava, chamada Year in Sports, essa linha tracejada que vocês estão vendo a linha tracejada? Essa linha tracejada, no ano de 2020, era a estimativa de treinos registrados. Isso, obviamente, no mundo todo, tá? Então, aqui, o Strava teve uma estimativa de treinos registrados. Olha essa linha em laranja. Essa linha em laranja, ela mostrou o número real de treinos registrados. Então, percebam que março, maio e julho, em plena pandemia, em muitos países, incluindo o Brasil, no lockdown, com muitas capitais no lockdown, aumentaram o número de treinos registrados. Aqui nós estamos contabilizando treinos registrados no ambiente domiciliar e treinos registrados no ambiente fora do domicílio. Talvez alguns de vocês questionem o seguinte, o pessoal mais ligado em estatística: Rossmann, isso daí você está falando de outros países que talvez não tivessem com tantas restrições. Então, tá bom. Vamos ver o Brasil? Olha isso, esse aqui é do Brasil. Entre os meses de março e maio. Observe que a linha tracejada mostra a expectativa da estrada de treinos registrados. Só no mês de março e abril, eu guardei aqui esse mês, porque foi muitas capitais em lockdown. Aumentou em 5% o total dos treinos registrados. Então, gente, as pessoas começaram, muito provavelmente,
também pela propaganda que foi feita naquela época, mostrando a importância da atividade física para a saúde mental, para a saúde de um modo geral, para manter o corpo mais forte caso fosse infectado pelo vírus. As pessoas passaram a entender a importância. É claro, aqui a gente poderia especular a seguinte coisa: aumentou o número de treino registrado entre pessoas que já treinavam. Claro, quem tem o aplicativo Strava, normalmente a gente supõe que são as pessoas que já treinam. Olha essa outra pesquisa também do aplicativo Strava, mostrando a pergunta que eu coloquei quando eu estava lendo a pesquisa era: será que a saúde está entre os principais objetivos dos praticantes de exercício físico? A gente se questiona porque, é claro, de um modo geral, a gente sabe que a estética ainda tem um apelo muito grande para tirar as pessoas do sofá. E não tem nenhum problema com isso. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito com isso. Mas o que a gente tem que entender é que parece que as coisas estão mudando. Talvez não na mesma velocidade que a gente imagina, mas estão mudando. Olha esses dados. Aqui, pessoal, cada bolinha dessa representa uma opinião. Essa pesquisa foi feita com 25 mil usuários do Strava de vários países, inclusive o Brasil. Observem que o maior gráfico é justamente das pessoas que colocaram como objetivo primário tornar-se mais saudável. Vejam, objetivo primário. Elas também colocaram outros objetivos, como gerenciar o estresse, melhorar a imagem corporal aqui, ó, ficar mais forte, mas o maior foi tornar-se saudável. Aí talvez a gente veja que, professor, a maioria deve ter escolhido vários outros objetivos como primários, como além dos primários. Mas, olha, foi o único que teve o percentual mais elevado das pessoas que colocaram esse como o único objetivo. Tornar-se mais saudável foi o único objetivo de 8,4% da amostra. Nós estamos falando de 8,4% de 25 mil pessoas em vários países do mundo, inclusive no Brasil. E para vocês ficarem um pouquinho mais surpresos ainda com as informações, o que a gente tem observado mais recentemente? Parece, meus amigos, que um novo público tem entrado nas academias. O consultor de empresas na área fitness, o Almeres, que muita gente aqui conhece, muita gente já deve ter feito curso com ele, trouxe uma pesquisa para a gente que 55% dos novos alunos aqui no país que ingressaram no ambiente academia eram sedentários ou estavam há mais de 10 anos sem praticar atividade física no ambiente academia. 55% das pessoas que entraram logo depois que as academias foram liberadas, mesmo com todas aquelas restrições, gente que nunca treinou ou gente que treinou e não estava treinando há muito tempo. Olha outro dado do Credit Suisse Group, agora de junho de 2021. 25% dos frequentadores da academia têm mais de 55 anos. Um quarto, pessoal, isso aqui é nível global, tá? Um quarto dessas pessoas. Jovens agora, além da estética, também estão investindo em qualidade de vida. E o setor tem crescido. O setor fitness, óbvio, nós sofremos um grande baque com a pandemia. Academias fecharam, vocês sabem disso. Personal trainers perderam alunos. Mas agora, o que eu tenho visto, pessoal, é alguma coisa um pouco diferente. Aqui, principalmente na amostra de pessoas que estão assistindo essa aula, nós temos um grupo privilegiado de personal trainers, pessoas com uma formação que não deixa a desejar em nenhum lugar do Brasil. E essas pessoas, eu tenho certeza que se eu fosse fazer uma enquete agora, quase ninguém tem tempo aqui para receber novos clientes. Isso não é à toa. Bom, para a gente falar mais um pouquinho de mercado, a Ipsos Global Advisor é uma empresa que analisa mercados, né? E eu achei interessante um dado sobre a prática de exercícios físicos. Essa pesquisa também é de 2021. Olha os motivos, as barreiras que as pessoas alegaram, que elas falaram, porque não fazem atividade física, ou porque têm dificuldade de fazer exercício do jeito que gostariam. Não é novidade que falta de tempo para todo mundo é uma barreira, né?
isso aí, todas as pesquisas, inclusive as que foram feitas no Brasil. Acho que vocês lembram do Diagnóstico do Esporte, que é uma pesquisa de 2013, que é uma parceria do antigo Ministério do Esporte com o Ministério da Saúde, mostrava a mesma coisa. Mas olha isso aqui que me chama a atenção. 10% dessa amostra de vários países, acho que, se eu não me engano, 29 países, não fazem a atividade física porque se sentem muito velhos. E 10% porque tem, olha só, alguma incapacidade ou doença. Justamente o contrário. Então, a gente ainda percebe que nós temos um grupo relativamente importante mal informado sobre isso, meus amigos. Olha essa outra pesquisa também, como mostra que as coisas estão mudando. Essa aqui é agora, bem recente, também de 2021, que a relação, perdão, entre as mensagens de motivação que fazem a pessoa treinar, praticar atividade física, e as crenças sociais sobre, as crenças próprias sobre saúde. Sabe o que foi que mais conversou? Isso foi um aplicativo que foi divulgado pela Escola de Saúde Pública do Canadá, por uma das escolas de saúde pública do Canadá, e que mostrou que o que mais as pessoas se sentiram motivadas para manter era o medo de morrer e de ficar doente. Quando que, há algum tempo atrás, isso seria concebido? Não seria, meus amigos. Então, as coisas estão mudando e nós temos que ficar antenados para esses novos dados. Deu para entender? Vamos ficar ligados, porque se essas pessoas elas querem treinar porque elas estão com medo, e é conforme eu digo sempre, não interessa qual o motivo que tira as pessoas do sofá. O que importa é a gente tirar essas pessoas do sofá. Vamos ficar, a gente vai ter que talvez mudar o discurso, mostrar para elas o quanto o exercício físico, além de seguro, pode aumentar a expectativa de vida, pode prevenir contra uma série de doenças, especialmente as doenças de natureza crônica não transmissível. Olha esse dado agora com relação à importância de nós estarmos ligados em atender pessoas machucadas, pessoas com dor. Presta atenção. Esse dado também de 2021, publicado no Jornal de Dor, aqui no Brasil, jornal específico que trata só do assunto dor. A prevalência média de pessoas com dor crônica, por exemplo, na nossa região Nordeste, é de 41,7%. Sabe o que significa isso? De cada 10 pessoas que você conhece, 4 têm alguma dor que acompanha elas por um bom período da vida. Ou uma lombalgia crônica, ou uma cervicalgia crônica, ou uma dor no joelho, ou uma fascite plantar, enfim, qualquer tipo de lesão que gera dor, que eventualmente os sintomas aparecem. Vocês veem que essa prevalência aumenta principalmente na região centro-oeste. Nós não temos dados dizendo exatamente por que acontece isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é que como que a gente ainda quer ficar de olho fechado para receber esse público. Veja, eu sei que vocês não têm olho fechado, vocês não deixam de receber uma pessoa que tem dor. Eu tenho certeza que os meus colegas não fazem isso. Mas o que eu não tenho certeza é se elas sabem o que fazer quando recebem alguém com dor e desconforto. E, principalmente, agora para comentar, se elas sabem o que elas podem fazer para tentar aliviar um pouco dessa dor e desconforto quando ela vem, principalmente, do sistema musculoesquelético. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Mas, professor, tudo bem, aqui no Nordeste eu já vi que é alta, mas será que na academia tem tanta gente assim machucada? Vamos ver. Que tal esse dado aqui de Fortaleza de 2019? Os 105 praticantes de musculação que foram avaliados em algumas academias de uma das regionais de Fortaleza. O que é que a gente percebe, meus amigos? 50% das pessoas com dor articular. 50% dos praticantes de musculação, eles eram praticantes iniciados e experientes, não tinham iniciantes, tá? Na amostra. Iniciados, ou seja, por pelo menos 6 meses de treinamento, e tinham pessoas já experientes. 50% é um dado muito pesado, 14,3% com tendinopatias,
14,3 com histórico de ruptura ligamentar, uma lesão considerada grave e que muita gente ainda não sei se sabe receber pessoas assim. As áreas mais acometidas não são novidade para ninguém, né, meus amigos? Joelhos, ombros e região lombar. Se vocês pegarem eu até hoje não vi nenhuma pesquisa nacional e fora do país que tratasse de lesão mais prevalente no ambiente academia em que essas 3 regiões não fossem as mais acometidas. Desculpa estar trazendo uns dados ainda para vocês, eu sei que algumas pessoas não gostam tanto dessa parte de pesquisa, mas é só para vocês situarem como essa amostra, esse pessoal que está aí, eles precisam ser melhor atendidos, tá, gente? Bom, aqui todo mundo conhece, o Colégio Americano de Medicina Esportiva todo ano publica a lista das 20 tendências, né? Essa lista sai sempre no mês de dezembro, fiquem atentos, porque é publicado pelo periódico do Colégio Americano de Medicina Esportiva, e essa lista vai sair em dezembro. Eu peguei a lista de 2021, e aqui eu me atrevi a colocar algumas que eu acho que vão subir de colocação. Exercise Medicine é aquela campanha que tem no mundo todo de que o exercício é remédio. Isso vai lá para as cabeças, na minha opinião, agora. Personal Training nunca deixou de ser... Olha, Personal Training, eu venho acompanhando essa pesquisa, se não me falha a memória, desde 2010, 2011. Personal Trainer nunca deixou de estar entre as 10 primeiras. Poucas vezes saiu disso. Coach de bem-estar e saúde. Olha isso, pessoal. Agora as pessoas estão... Isso aqui entrou há pouco tempo. Estão valorizando profissionais da área de fitness que são realmente certificados. Isso está com peso maior, principalmente em países diferentes do Brasil, onde a graduação em educação física não é tão forte. Então, nos Estados Unidos, boa parte dos instrutores do ambiente academia, quando tem dos personal trainers, eles são certificados, mas não têm a graduação em educação física. Em muitos desses países, ser um instrutor certificado é a segunda profissão. Ou seja, o indivíduo é um advogado, mas também é um instrutor de fitness. Isso é relativamente comum. E olha aqui o 20º, que, na minha opinião, vai subir. Ter dados para apresentar, dados medidos, a avaliação. É o que nós estamos falando hoje. Isso vai subir. Vocês vão lembrar de mim quando sair a lista de 2022, os dados de avaliação para comparar, para aumentar a adesão, isso vai acontecer. Olha o que eu estou dizendo para vocês. E aí, meus amigos, esse pessoal de que nós estamos falando, muita gente pensa nos grupos especiais, mas eu queria propor para vocês uma nova forma de definir grupos especiais, para que a gente, de repente, não feche o mercado. Quando a gente acha que grupo especial é somente cardiopata, idoso, hipertenso e gestante, a gente não se aprofunda em algumas limitações, em algumas restrições de saúde, e não se aprofunda, que eu digo, com estudo, participando de grupos de debate, participando da discussão de casos clínicos, e aí deixa de atender da melhor forma. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Grupos especiais é o conjunto de indivíduos que apresentam de modo temporário ou permanente condições de saúde, ou seja, por exemplo, o cara tem uma lombalgia. Condições fisiológicas, por exemplo, pode ser uma pessoa gestante, digamos assim. Ou funcionais, é um idoso que está limitado funcionalmente. E essas condições de saúde fisiológicas ou funcionais, elas vão implicar obrigatoriamente em ajustes e adaptações nos exercícios. Então, qualquer pessoa que se enquadre nessa definição é para ser abordada como grupo especial. Precisa de um treino adaptado. Se a gente for pensar nisso, vocês que estão me assistindo, que são uma amostra viciada de profissionais de educação física, todos vocês, sem exceção, aqui tem pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço, já fizeram parte dos grupos especiais. Quantos de vocês tiveram que modificar o seu treinamento por conta de uma dor no ombro? Aqui tem várias pessoas que correm, corredores, donos de assessoria. Quantos de vocês tiveram que fazer um ajuste no treino de corrida por conta de fascite plantar, tendinopatia do tendão calcâneo?
tendinopatia da pata de ganso, estiramento dos posteriores da coxa. E aí, se vocês não fossem profissionais de educação física, mas fossem praticantes, e procurassem as academias, uma academia de forma aleatória, que presta um bom serviço, será que o colega estaria apto a adaptar o treino? Primeiro, para não evidenciar o quadro. Segundo, para que você volte mais rápido à sua prática esportiva, porque nós sabemos hoje, pessoal, isso é uma realidade. O treinamento ele acontece paralelo ao tratamento. Você trata enquanto treina adaptado. Esquece essa história de suspende o treinamento. Tá? Vamos continuar. Não. Bom, esse é o modelo de avaliação da aptidão física mais tradicional de todos, que é o modelo do Colégio Americano de Medicina Esportiva, onde temos uma avaliação de aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, força e endurance. Eu já falei que eu não gosto muito dessa separação, na minha opinião não funciona assim. A endurance muscular nada mais é do que a resistência, é uma das manifestações de força muscular, e a flexibilidade. Quando eu penso, e o foco hoje da nossa fala, são indivíduos com dor, lesão musculoesquelética, primeiro, uma anamnese completamente específica, com perguntas, somente perguntas que vão ter relevância para a prescrição do treino. Avaliar é para prescrever o treino. Ela pode ter outras finalidades, para comparar, para garantir adesão, para dar informação para o médico, mas, na essência, eu avalio para ter uma prescrição mais específica, para poder fazer um treino mais justo. Aptidão aeróbica. Quando eu estou falando de indivíduos com dor ou lesão musculoesquelética, até que ponto vale a pena avaliar a aptidão aeróbica? Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar aqui o exemplo do Flavinho. O Flavinho corre. O Flavinho joga futebol. O Flavinho tem uma aptidão cardiorrespiratória acima da média. Isso é fato. Ponto. Ele procura, por exemplo, aí ele machucou um tornozelo. Deu uma torcida no tornozelo. E ele procura um serviço de avaliação física para montar. Claro, estou falando aqui caso o Flavinho não fosse o profissional que é. Cliente Flavinho. E ele procura um serviço, vai contratar um personal trainer, o personal trainer vai avaliar ele, o personal trainer tem um aplicativo ali no celular, que ele baixou pela internet de forma gratuita, e vai aplicar os testes que está lá. A pergunta que o Flavinho acabou de ser liberado para voltar para a academia, mas ainda tem uma sessão de fisioterapia por semana. Ele ainda está em tratamento. Ele ainda não recuperou a mobilidade do tornozelo, ele ainda tem um pouco de instabilidade e tem dor na pressão, quando pressionam os maléolos. Pronto, esse é o quadro que eu acabei de inventar do Flavinho. Me diga uma coisa, vale a pena testar a aptidão aeróbia do Flavinho, a gente conhecendo o histórico dele e sabendo, normalmente a gente mede, na verdade a gente não mede, a gente estima a aptidão aeróbia para prescrever treino aeróbio, para estimar, por exemplo, o VO2 máximo ou os limiares metabólicos, e aí, claro, dependendo aí da complexidade da avaliação. E aí, prescrever um treino. A pergunta que eu faço é o seguinte, um sujeito nessas condições, o que vai determinar, o que vai estabelecer os parâmetros de intensidade, é o VO2 máximo dele, gente? Claro que não. Né? Provavelmente o Flavinho, se eu fosse prescrever treino com o VO2 máximo que eu vou encontrar nessa avaliação, dependendo do ergômetro que eu fosse usar, eu ia evidenciar os sintomas e poderia aumentar o dano tecidual de uma lesão que está em recuperação. Então, se avaliar, estimar VO2 máximo não vai ser útil para mim naquele momento como ferramenta de prescrição, para que eu vou avaliar? Eu posso estimar isso. E as minhas prioridades nesse momento são outras. Outra coisa, quando a gente vai avaliar a força, nós vamos falar disso aqui tudo daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhes. Quando eu vou avaliar força, eu não vejo mais muito sentido, eu entendo que às vezes é interessante até para o aluno, mas numa pessoa que tem dor ou que tem lesão musculoesquelética, ter uma classificação de força baseado no teste padrão
não me satisfaz como o indivíduo que vai prescrever o treino. Então, saber que, por exemplo, ele fez um número de repetições no agachamento que qualificou os níveis dele de força como regulares, quando eu comparo ele com outras pessoas de mesma faixa etária, isso não estabelece para mim, por exemplo, quais seriam os melhores exercícios para aquele momento. Por que eu não, na hora de avaliar a força, então, eu vou atrás de avaliar as possibilidades de treinar força? Guarda isso, que eu vou já falar sobre isso. E aí, pessoal, eu tive a curiosidade de, há 2 semanas atrás, eu comecei a ligar para alguns colegas, alguns deles estão aqui presentes, e perguntar assim, quando tu recebe um aluno de personal trainer, tu vai avaliar ele no primeiro dia, para começar a prescrever o programa, mas ele diz que tem uma lesão diagnosticada, e às vezes não tem nenhuma lesão, ele tem dor que incomoda. Tu se sente seguro para avaliar? Tu tem algum tipo de medo? Eu trouxe aqui algumas das principais respostas, tá? Primeiro, de um modo geral, eu liguei para pessoas de diferentes níveis de formação, tá? Liguei para pessoas muito experientes, que eu sei que trabalham com esse público, e liguei para pessoas que são recém-formadas. Ele não conhece a maioria das lesões ou doenças do sistema musculoesquelético mais prevalentes no ambiente academia. Ele sabe de algumas, mas, por exemplo, outras que são muito prevalentes, ele nem sabia que existia. Segundo, isso aqui aconteceu com pessoas experientes, ele tem receio de aplicar um teste e gerar uma crise. O cara tem, por exemplo, tem lombalgia, eu quero testar a força dos músculos que compõem a parede anterior do core. Aí o cara tem medo de aplicar um exercício e acabar gerando uma lesão ali, o cara travar a coluna ali na frente dele. Uma das pessoas, inclusive, falou que aconteceu isso. Na avaliação, realmente essa é uma situação bem constrangedora. Outra coisa é, você acaba, por uma questão de proforma, aplica alguns testes tradicionais de avaliação, mas não usa isso para nada na sua prescrição. Você aplica ali, vamos lá, um apoio de frente, você aplica ali um crunches abdominais em 1 minuto, mas na hora de prescrever o treino mesmo, você acaba utilizando outras informações. Outra, no treino, quando o aluno relata dor em algum... Aqui eu já estou falando, não estou falando mais de avaliação, estou falando de treino. Quando ele relata dor em algum local, você prefere não mexer. O objetivo aí é não mexer para não, para não piorar a situação e prefere suspender o treinamento. Esse aqui é muito comum, meus amigos. Eu sei que alguns de vocês aqui não têm nenhum problema com isso, mas podem ter certeza, aqui os mais experientes, muita gente tem vergonha e medo de conversar com o médico ou o fisioterapeuta do aluno, tem medo de passar vergonha, tem medo de simplesmente travar, como a gente fala no exército, travar as botas. Porque acha que o cara, de repente, vai falar num tom mais impositivo, e você, às vezes, não conhece bem da lesão, mas você conhece de treino, meu irmão. É você que conhece de treino. Sinta-se à vontade para falar com ele. Claro, se você não conhece nada, se você realmente tem muitas dúvidas sobre o assunto, é melhor se informar. E, por último, e esse aqui talvez seja o mais comum, você não tem coragem de aumentar o valor da sua avaliação. Ou pior, muita gente nem cobra por esse serviço. Gente, a gente tem que agregar valor ao serviço, Se você faz uma avaliação que vai agregar pontos, vai agregar valor para a sua prescrição, qual é o problema de cobrar e cobrar bem? Agora, se você faz uma avaliação mais simples, tira a medida, pesa, faz alguma coisa, aí, meu irmão, sinceramente, isso aí eu realmente acho que não vale a pena cobrar, não. Mas aqui eu fico muito feliz, Eu sempre trabalhei cobrando avaliação, eu consigo cobrar hoje um valor que eu considero importante, é um valor médio do preço de uma consulta de um bom médico de Fortaleza. Eu consigo cobrar esse valor sem nenhum tipo de constrangimento, porque eu sei que eu vou ajudar aquele cara com aqueles testes. E eu sei, e eu faço questão de entregar um relatório, que esse relatório vai rodar na mão, por exemplo, do médico que o acompanha. Se a gente está falando de gente machucada, eu vou ter médicos que acompanham essa pessoa, e eu faço questão, me dá aí o contato do teu médico para eu mandar uma cópia para ele.
mesmo que ele não vá ler, meus amigos. Antigamente, eu errei muito nesse aspecto, eu reconheço. Aqui tem algumas pessoas que estão comigo há muitos anos, Valci esteve comigo 20 anos, por exemplo. Ele sabe que antes eu equivocadamente fazia um relatório lindo de 6 páginas, todas preenchidas, que ninguém lia. Ninguém lia. Hoje eu faço questão que o meu relatório de avaliação física tenha uma página. Uma página. Dados resumidos. Porque o que importa mesmo é como eu usei essa informação para prescrever treino. A gente só aprende na lapada, né? A gente só aprende sentindo dor. E aí a gente não quer que os nossos alunos sintam a mesma dor que a gente sentiu. Olha só, pessoal, como uma avaliação física bem conduzida pode, só nas perguntas, somente nas perguntas, eu já consigo fazer muita coisa da prescrição. E hoje, quando eu faço uma anamnese, o meu ouvido é todo focado. O que entra de informação já vira prescrição, aqui na minha cabeça. Eu só não faço escrever na hora, mas vira prescrição. Então, por exemplo, quando eu pergunto onde se localiza a dor que ele está sentindo, o que é que eu quero saber com isso? Por exemplo, quais as regiões que eu vou testar? Se ele diz que tem uma dor no ombro, eu já sei que eu vou avaliar um pouquinho a função daquele ombro, vou comparar com o contralateral para saber se, dentro do meu escopo, ou seja, dentro das coisas que eu domino, como é que está esse ombro de mobilidade, como é que está esse ombro de força, como é que está esse ombro de estabilidade. Eu sei fazer isso, eu estou habilitado, caramba. Eu sou profissional de educação física, eu estou habilitado a fazer tudo isso. Eu não estou investigando ali a causa da lesão, eu não estou dando diagnóstico, eu estou investigando o que eu sei fazer. Eu apertei o botão errado aqui, me entusiasmei. O tipo de dor. Para que serve a informação do tipo de dor? Eu já sei que se ele tem uma dor crônica, uma dor que acompanha ele há muito tempo, eu já posso entender, olha, não vai ficar bom do dia para o outro, eventualmente pode ter crise. Outra, se ele teve uma dor aguda, uma dor durante o treino, eu já posso fazer a indicação de um profissional de outra área que já tem experiência em atender. Por exemplo, hoje, eu criei dentro do clube de corrida, nós lançamos agora essa campanha, no começo de novembro, a campanha Safe Runner. Ela se baseia em 4 pilares, corredor saudável. Um dos pilares é disponibilizar para os meus atletas uma rede de profissionais de saúde que atendam, primeiro, que tenham reconhecida competência, mas também, tão importante quanto, que tenham experiência em atender corredores recreacionais. Nós sabemos que quando... E, de preferência, eu sou um pouco mais ainda discriminador. E, de preferência, o médico que treina, que levante peso, que surfe, que corra. Todos os profissionais hoje que fazem parte da minha rede de indicação primária, estou falando de fisioterapeuta, ortopedista especialista em quadril, cardiologista, endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, é gente que treina, gente que gosta de ler, baixar paper que tem falando de exercício, gente que não vai ler só sobre o problema dele, não, gente que faz pós-venda. Quando eu digo pós-venda, é o sujeito que se preocupa com o que acontece depois que ele sai do consultório. Então, saber o tipo de dor me ajuda a isso. Fatores que agravam a dor. Por que é importante perguntar, meu amigo? Me diz aí, o que é que tu faz no teu dia a dia e tu sente que dá uma piorada na dor? Ele falou, cara, toda vida que eu elevo meu ombro, se for dor no ombro, né? Acima de 90 graus eu sinto dor. Pô, isso já direciona algumas coisas para você. Que tipo de exercícios talvez vão ser provocativos para você evitar os exercícios provocativos e, às vezes, até para orientar ele com relação a algumas atividades da vida diária. Fatores que aliviam a dor. Se ele diz para você que toda vida que ele faz um movimento de extensão do tronco, ele sente alívio nas costas, olha a dica que está vindo aí para os padrões de movimento que vão trazer mais conforto. Se ele fala para você que quando o pé dele fica de pendurado um tempinho, ele tem dor no joelho, tem dor na articulação femorotibial, e ele às vezes fica sentado com o pé livre, e a gravidade age ali puxando a tíbia para baixo, né, um pouquinho, e ele sente conforto nisso, olha a dica ali para incluir uma traçãozinha, para trazer mais conforto, para acomodar melhor as peças articulares, uma decoaptação. Você vai pegando a dica na... Gente, eu corro o risco de estar falando uma bobagem porque eu não tenho esse número.
Mas eu digo que uma anamnese bem feita mata 50% do meu programa. 50%. Qual é o impacto da funcionalidade? Pô, tu tá deixando de fazer o quê? Dói quando tu sobe escada, dói, tu não tá indo trabalhar, tu tá dirigindo pouco tempo, tu tem que parar quando fica sentado muito tempo. Tudo isso eu posso ajudá-lo. E aí, vou dizer uma coisa que uma pessoa que trabalhou comigo muito tempo, que o Valci conhece, André conhece, Flavinho conhece, Rebeca, Nazaré, eu, todo mundo, boa parte das pessoas que estão aqui, que é o professor Cristiano Diógenes, e ele falou, está hoje no Piauí, e ele falou uma coisa para mim que foi muito marcante. Ele disse que é importante que ele aumente a influência dele além das paredes da academia. Ou seja, de certa forma, é importante que o avaliado ou o aluno dele lembre dele em outros momentos além da academia. E quando você dá uma dica, por exemplo, de como ele pode fazer em determinada situação que pode ser mais prática e ele alivia a dor, ele sente alívio, cara, isso vai aumentando o grau de confiança. Essa semana, hoje é quarta-feira. Essa semana não, desculpa. Eu só fiz uma avaliação essa semana por conta dessa aula. Na semana passada, na quinta-feira, eu avaliei uma pessoa com história de lombalgia crônica. E aí eu pedi para ela deitar na maca para começar a fazer alguns testes de flexibilidade. Um adulto jovem, tá? 42 anos, 43 anos. E eu pedi para ela deitar, terminei. Quando eu estava anotando, eu pedi, pode sentar. E eu vi a careta de força, a careta de dor, e o tempo que ele levou simplesmente para sair da decúbito dorsal para a posição sentada. Na mesma hora, eu falei, amigo, tenta fazer o seguinte, desliza esse braço, apoia o cotovelo, com a outra mão, força a maca aqui, faz força no braço, não vai fazer força nas costas. Agora fica lateral, senta um pouquinho. Cara, ganhou tempo, aliviou o desconforto para fazer uma coisa que ele vai fazer pelo menos 3 vezes ao dia, que é levantar de uma cama, ou melhor, 2 vezes ao dia. E eu tenho certeza que toda vida que ele fizer isso, ou pelo menos no começo, ele vai lembrar de mim. O que é que serve eu saber, pô, como é que é essa dor? E aí a gente usa, eu gosto de usar muito as escalas de dor e a frequência com que acontece isso. Isso até para a gente avaliar o resultado do treino. Se o cara diz que quando ele faz caminhada na esteira com 6,5 km por hora, ele sente dor no tornozelo de 0 a 10, 4, e 3 semanas depois que está treinando com você, essa dor cai para 2, bicho, olha o dado que você tem na mão para fazer propaganda sua mesmo, né? Não joga isso fora. Outra coisa, esse aqui, pessoal, é uma imagem clássica sobre lesão musculoesquelética, a relação entre capacidade e demanda. Principalmente dos estudos de Miller e Maluf e do grande fisioterapeuta, Dr. Sérgio Fonseca. Então, é o seguinte, toda hora é importante que a gente entenda que, às vezes, a lesão é um fenômeno complexo, é um fenômeno que envolve vários fatores. Fatores, às vezes, que são controláveis e, às vezes, fatores que não são controlados. Pois bem, uma das formas da gente entender a complexidade do conceito de lesão é pelo conceito de capacidade versus demanda. Vamos lá. Vamos imaginar que, agora eu vou falar do André, que eu estou vendo aqui sempre a cara do André, do Márcio e estão aqui no cantinho. Vamos falar do André. Vamos falar que o André, ele está treinando corrida 3, 4 vezes por semana. E está correndo aí, em média, 22, 25 quilômetros semanais, com a maioria dos treinos dele, a grande maioria dos treinos dele, feita no domínio moderado de intensidade, né? Abaixo do primeiro limiar, abaixo do limiar ventilatório, vamos chamar assim. Porque tem uma sinonímia aí que é muito chata, né? A gente fica sempre, dependendo do autor, tem gente que chama o limiar 1 de limiar de lactato, e o limiar 2 de limiar de lactato também. Enfim, do limiar aeróbio, vamos chamar assim. Tem o limiar aeróbio, que seria o primeiro limiar. A maioria das atividades dele está aí. E aí ele também não está treinando força direito. Vai para a academia, treina 2 vezes por semana, um treino mais de manutenção. Essa, digamos assim, essa capacidade do André para a demanda que ele está exigindo, está de boa.
é suportável, ele não está correndo risco de lesão. Porque a capacidade que as estruturas musculoesqueléticas têm de suportar aquela demanda que é relativamente baixa para um cara como o André é mais do que suficiente. Aí o André, um dia, foi bater um papo comigo. E eu disse, cara, tem uma meia maratona massa para tu fazer lá no Rio de Janeiro. Vamos treinar? Na hora é treinar. E aí ele começa a fazer um treinamento para uma prova de meia maratona. A quilometragem vai subindo, vai aumentando a demanda. E ele decidiu não aumentar a sua capacidade. Em algum momento, meus amigos, em algum momento, músculo, tendão, ligamento, conjunto da obra, cabeça, vai dar um basta e vai parar o André. Então, essa relação, ela também tem que ser avaliada pelo profissional de educação física. Agora, olha que massa, presta atenção agora. Você mata isso aqui na avaliação do primeiro dia. Você já tem... Por quê? Para eu saber da demanda, uma boa anamnese e saber o que nível de atividade física, tá, gente? Não é nível de aptidão física, não. Nível de atividade física é quanto o sujeito faz de exercício. Se você souber isso com detalhes, você já mata aqui a demanda. E para saber da capacidade, além da anamnese, você faz testes funcionais e teste de força. Então, bicho, a chance de, com boa informação, você ajudar aquele indivíduo a não deixar aqui na nossa balança do exemplo, vocês estão vendo que a demanda está maior do que a capacidade, encostou aqui no limiar de adaptação tecidual. E aqui eu vou ter dano tecidual. Deu para entender, meus amigos? Vamos seguir. Vamos falar agora de modelos de avaliação e qual padrão avaliar. Vamos fazer um FMS? Vamos fazer o Movement Competence Screen? Vamos fazer o teste do Dr. Christoph Powers? Qual é o protocolo que eu vou usar? Moçada, desculpa decepcionar vocês. Eu até sou da primeira turma de formação de FMS do Brasil, mas eu não uso nada disso, de baterias, porque baterias não respondem à informação mais específica que eu quero. Eu escolho o teste de acordo com a demanda, ou a demanda funcional ou do esporte. Então, por exemplo, se um idoso aqui, essa primeira figurinha, se um idoso me procura na academia e eu quero fazer uma avaliação de qualidade do movimento, eu vou olhar como é que ele caminha, eu vou olhar como é que ele senta e levanta, se ele se compensa, como é que ele se curva para pegar alguma coisa no chão. Essa é a minha avaliação de padrão de movimento. Para que eu vou avaliar um Rotary Stability, que é aquele teste que você fica de posição de gatinhas e vai tirar um lado e a perna do mesmo... Uma pessoa assim, uma pessoa idosa, que tipo de informação você vai extrair para a prescrição, amigo? Quando eu avalio um corredor, bom, se eu avalio o corredor, mesmo sem você ser especialista em corrida, olha pelo menos ele correndo ali na esteira da academia. Olha ele correndo, de repente você pode, mesmo se você não for especialista no assunto, qualquer pessoa de bom senso vai saber quando o cara está correndo, gerando impacto demais. Quando o cara está correndo sentado. Quando o cara está correndo compensando com a perna. Pelo menos os padrões de movimento que colocam esse sujeito em potencial de risco. Olha como ele faz um avanço, às vezes eu gosto de fazer, no curso eu sempre coloco, o avanço modificando a posição dos olhos, porque na corrida a gente avança. É base antero-posterior. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver como é que ele aterriza com a perna só, porque a corrida é uma sucessão de saltos com base unipodal. E existem alguns estudos, alguns autores que defendem a ideia de que o que eu vejo... É claro que quando eu peço para ele saltar e cair com a perna só, ou despencar de um step e cair com a perna só, até a carga e a altura é maior do que a carga e a altura de uma passada de corrida. Mas existem alguns autores que defendem a ideia de que eu vou ver nessa aterrissagem com a perna só, nesse drop jump unilateral, com um pouquinho mais de carga do que na passada, eu consigo ver mais ou menos a mesma coisa que eu vou ver ele correndo no chão cansado. Olha que dado legal.
Olha que coisa interessante. Então, se ele faz um valgo muito importante, muito provavelmente, quando esse sujeito estiver cansado, o joelhinho vai entrar também. Dados para vocês guardarem. E quando é uma moça jovem que ela quer só ficar, hipertrofiar a musculatura o máximo que puder. Sabe qual é o padrão de movimento que eu avalio? Eu vou avaliar quais são os exercícios mais básicos para gerar hipertrofia. Então, eu vou olhar como é que ela agacha, como é que ela faz um terra, para saber como é que eu posso incluir isso no programa. Eu quero saber se ela consegue manter a estabilidade do tronco quando ela faz algum movimento de puxar ou empurrar. Gente, eu olho o padrão do movimento, Rossmann, de acordo com as demandas. Flexibilidade, quando a gente recebe o cara com lesão musculoesquelética. Primeira coisa, gente, eu só vou testar a flexibilidade prioritariamente, eu só vou treinar depois daquilo que eu testei que está ruim. Hoje, o indicativo básico para exercícios de alongamento, é claro que isso tem alguma polêmica ainda, tem algumas pessoas que defendem outra ideia, mas alongamento mesmo, exercícios, colocar isso dentro de um programa, exercício de alongamento estático, só quando o cara tem restrição importante mesmo, né? Às vezes as pessoas querem alongar pessoas que já são hiperalongadas, eu queria só entender o sentido. Sempre olhar nas áreas de risco, né? Ombro, quadril, joelho, procurar os músculos que passam ali na fronteira para saber se aquela dor gerou tensão excessiva. Lembrar que nós temos algumas pessoas que vão ter bloqueio mecânico disso. O cara tem um parafuso, irmão, ali, que está na articulação. A pessoa fez uma artrodese no tornozelo, o tornozelo dela tem ossos soldados. Você está querendo ganhar mobilidade para quê? Né? Então, preste atenção nisso. Por isso que a anamnese bem feita é importante. E, óbvio, comparar um lado afetado com um lado não afetado. Sobre a parte aeróbica, eu já falei, né? O que vai determinar o teste que você vai fazer é óbvio, é o tipo de informação que você quer. Mas quando eu recebo uma pessoa com uma dor ou lesão musculoesquelética que acomete os membros inferiores envolvidos na execução desses testes, o que eu quero é prescrever um treino não utilizando como parâmetros o VO2 máximo, não utilizando como parâmetros os limiares metabólicos. Eu quero um treino que permita ele se manter em atividade aeróbia, minimizando as perdas que vão acontecer, ok? Também não adianta tapar o sol com a peneira, não. Vão acontecer. O sujeito que é corredor, tá bem pra caramba, sofre uma lesão, tá com vamos lá, tendinopatia da pata de ganso, para tratar a fisioterapia, continua treinando na bicicleta, que normalmente não tem problema nenhum. Pode estar treinando forte, pode estar treinando, o treino dele pode estar adaptado para as mesmas necessidades que a planilha dele diz. Quando ele for voltar a correr, vai ter dificuldades. É óbvio que vai ter menos prejuízos do que teria se ele ficasse parado, mas vai ter dificuldades. Sobre testes de força, por que a gente não, né, a gente não aplica os testes mais tradicionais, pelo menos eu? Primeiro, gente, que a pessoa vai ter dor. Quando ela tem dor ou ela tem medo de sentir dor, porque aquele mecanismo de transmissão do impulso periférico para o sistema nervoso central já está comprometido, esse mecanismo está tão comprometido que qualquer estímulo que chega ali, o cérebro interpreta como dor, eu vou aplicar um teste que vai me dar uma notícia, uma informação falsa. Vai vir compensado. Às vezes, o protocolo que criou aquele teste tradicional não considerou pessoas que apresentassem dor ou lesão naquele público, ou dor ou lesão naquela região que está sendo testada. Então, é por isso que é importante, às vezes, incluir treinos, testes adaptados. E mais do que isso, hoje, a minha preocupação quando eu recebo alguém com lesão, mais do que definir os níveis de força, se é bom, se é ruim, é saber o que é que eu posso fazer que representa um estímulo real para eu ter melhora da função, para eu ter melhora das capacidades neuromotoras com o mínimo de dano tecidual. O mínimo de dano tecidual, e quando tiver algum dano tecidual, é para gerar adaptação. E saber escolher. Por que você não escolhe o primeiro dia? O dia da avaliação, você tem um cara ali com você mais tempo. Escolhe esse dia para fazer isso, pessoal. E aí, moçada, pensando nisso tudo, já
já me encaminhando aqui para o finalzinho, a gente decidiu lançar um curso, obviamente totalmente online, para facilitar a vida de todo mundo, um curso de 5 módulos, no total de 10 aulas. O curso é específico, gente. O foco é no treino. Perceba que a palavra foco no treino está em destaque. Avaliação física com foco no treino, não é com foco em pesquisa, não é com foco em classificar ele como bom, regular, mal, excelente, trazer para... Não, o foco é treinar quem tem dor ou lesão musculoesquelética. São 10 aulas, eu trouxe aqui só a capa de cada uma delas. A primeira, a gente vai falar sobre como essa nova visão de grupos especiais vai mudar a sua prestação de serviço. Em seguida, vamos falar sobre o que nós já introduzimos hoje, que é essa tal de avaliar possibilidades de treino, como essa mudança de foco, como essa mudança de paradigma muda tudo. E aí a gente começa o módulo 2, que eu chamei de perguntar e observar. Meu irmão, fazer perguntas certas mata aquilo que eu falei, metade da avaliação. Ainda dentro do módulo perguntar e observar, nós vamos avaliar padrões posturais, e eu, particularmente, tenho uma forma muito, digamos assim, diferente de pensar essa questão da avaliação postural, né? Eu sou muito crítico com relação a isso já há muitos anos. E avaliar padrão de movimento, mas eu só avalio, meus amigos, padrões de movimento que vão estar envolvidos com a prescrição. Senão, eu não avalio por avaliar. Isso é fora da minha realidade. Em seguida, nós temos um vídeo, aula 5, movimentos que eu uso mais na minha prática clínica, fazendo na hora, aplicando isso no avaliado, né? E vocês vendo, eu fiz questão que esse avaliado não soubesse dos testes que eu vou aplicar nele, porque para que eu tivesse a mesma dificuldade que vocês vão ter. Porque se eu explicasse para o avaliado o que é que ele tinha que fazer, né? Vocês, na hora de fazer isso com os seus clientes, vocês iam ver uma realidade diferente. O módulo 3 é o módulo de flexibilidade e mobilidade, também sempre pensando na prescrição. O módulo 3, aula 7, também um vídeo demonstrando alguns testes de flexibilidade e mobilidade. Gente, coisas muito práticas, mas muito práticas. Com o mínimo de... A maior tecnologia que eu uso em todos os testes, incluindo os de força, é um celular, uma fita métrica, um bastão. Porque eu pensei no personal trainer que está avaliando no condomínio, e não numa sala com equipamento próprio, né? Não foi nesse cara que eu pensei. Eu pensei no cara que avalia no condomínio, que avalia na pracinha Luísa Távora, que avalia aqui na praça, nas praças da cidade 2000. Eu pensei nesse cara. Em qualquer academia, é nesse cara que eu pensei. Vocês não vão ver nenhum teste, nenhum, são muitos, viu? Eu usando material caro ou tecnologia. Sobre a parte de aptidão aeróbica, a gente vai fazer muito mais uma crítica do que explicar os testes, mas a gente ainda vai abordar isso, não vai ter aula prática sobre isso. Lá na frente, em outro curso sobre avaliação da capacidade cardiorrespiratória, a gente fala disso. E, finalmente, as 2 últimas aulas. Avaliação adaptada da força muscular, essa aqui eu considero uma das mais importantes. Que testes a gente utiliza para avaliar a força muscular? E o que é aquele teste? Eu fazendo aquele teste, o cara consegue fazer isso? Não consegue fazer isso? Se ele consegue, que tipo de exercícios de musculação ele está habilitado para fazer sem correr risco de machucar? Não é legal isso? Sério, você tem um teste simples, você vai olhar um teste, alguns dos testes que eu vou apresentar para vocês, só tem 3 desfechos, 3. Faz, não faz, faz com dificuldade. E dependendo desses desfechos, eu escolho exercícios diferentes ou intensidades diferentes para o mesmo exercício. Não é bacana isso, gente? Sério? E, por último, os vídeos demonstrando eu avaliando na prática, tá? Vamos lá. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou... Para quem conhece, já viu que... já viu que o meu avaliado quem é, né? É meu filho. Ele deve ter adorado, viu, fazer.
Enfim, aqui, pessoal, olha só, um roteiro de estudo para cada um dos... Primeiro, aqui não vai dar para vocês verem direito, né? Mas aqui nós temos 3 colunas. Aqui nós estamos falando só da avaliação de padrão de movimento, tá? Nós temos um roteiro de estudos que vocês vão receber, o exercício do lado esquerdo, qual o padrão de movimento que eu estou avaliando e quais são os sinais que vocês vão procurar. O que você vai procurar de alteração? E o que é que isso representa? Né? Sempre dentro de um contexto, nunca de forma isolada, nunca de forma isolada. Quanto será que custa isso? Vamos lá. Aqui são alguns bônus. Primeiro, todos os artigos científicos que vão citados no curso, nas 10 aulas, todos os anexos e roteiros vão ser disponíveis integralmente. Segundo, vocês vão receber um e-book que ficou bem legal. Um guia para quando vocês receberem um laudo de imagem de coluna vertebral, você não ficar com medo daqueles nomes. A tradução de cada um deles, a sinonímia, o que é que significa quando uma pessoa diz que tem uma espondilodiscopatia degenerativa, o que é que significa hérnia de Small? Será que você precisa se preocupar? O cara tem um hemangioma no corpo vertebral de T12. Hemangioma, ou é tumor, eu estou com câncer. Não, está tudo bem explicitado, especialmente... Não, eu queria fazer isso com os principais laudos, né? Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Para essa eu preparei, ficou muito bacana para os exames de imagem da coluna. Aí vai ter, no dia 19 de janeiro, uma aula exclusiva, obviamente, para quem adquiriu o curso, em que a gente vai discutir os casos que vocês consideraram complicado. Aí, vamos discutir junto. Entra comigo na câmera e a gente vai discutir junto. Até porque, muito provavelmente, parte da solução vai ser dada de quem está enfrentando o problema. Eu só acredito nisso. De fora, eu nunca vou conseguir dar uma solução específica. Essa solução ela é compartilhada, na minha opinião, pelo menos, tá, pessoal? E aí, pessoal, um desconto exclusivo para quem quer, no futuro, esse curso deve ser lançado no mês de fevereiro ou março, para quem vai adquirir, que é o segundo curso, é a continuação desse, que aí é só prescrição de exercício, e aí para as principais lesões, tá? Esse curso vai ser um curso maior. E aí nós vamos ter um desconto muito grande, muito representativo para quem fizesse de avaliação. Tá? Valor do curso. Vamos lá? Primeiro, o link para compra foi enviado via e-mail para todos os cadastrados e vai ficar na minha bio somente até o dia 30 de novembro. Né? Depois, o carrinho abre amanhã, a partir das 9 horas da manhã, e no dia 30/11 ele fecha. Não vai ter mais venda desse curso. Tá? E não é papo de vendedor. Vocês me conhecem isso. É porque realmente eu já estou programando o próximo curso. Valor, R$ 349,00, que pode ser parcelado em até 10 vezes. As formas de pagamento disponibilizadas pela Hotmart, cartão, boleto, PayPal, Pix, enfim, vocês escolhem o que for melhor. Vocês têm, depois que adquirirem o curso, 7 dias para ver e falar, não, cara, não curti muito não, quero meu dinheiro de volta, nós vamos devolver seu dinheiro. E a liberação da plataforma, as 5 primeiras aulas vão ser liberadas a partir de amanhã, já 9 horas da manhã, né? E as próximas 5 aulas na outra semana, de hoje a uma semana, para a gente ter garantia que você não vai pular etapas, entendeu? Eu fico preocupado se você... eu quero passar logo para os testes de força. Segura a onda. É muito importante que você veja a introdução para saber o que vai fazer depois. Então, meus amigos, deixa eu sair aqui do compartilhamento de tela. Aqui vai aparecer, eu vou voltar a aparecer na câmera, que antes eu não podia. Era disso que eu queria falar, é sobre isso que eu queria tratar com vocês. Eu espero realmente que eu possa contribuir, alguns de vocês já têm muita experiência aqui, que eu possa realmente contribuir para o trabalho, não é para a formação profissional, não, eu quero contribuir para a avaliação que vocês vão fazer amanhã. Eu quero contribuir para o telefone, para o médico que você vai ligar amanhã. Eu quero contribuir para você aumentar o seu valor
Primeiro, cobrar avaliação. Primeiro dia do personal, ó, você está contratando serviço de personal, por mês é isso. Primeiro mês é um pouco mais caro, porque tem uma avaliação que vai me dar trabalho, eu vou entregar um relatório. Já cobra logo, gente. É importante isso. Mostra serviço. Tenha certeza, use os argumentos corretos. Agora, para que isso aconteça, você tem que estar muito seguro que você está oferecendo um produto bom. E eu sei, sem falsa modéstia, que eu posso tornar o produto, a avaliação inicial, melhor para vocês, especialmente quando a gente fala de produtos de avaliação para indivíduos que têm histórico de lesão musculoesquelética. Eu vou pedir aqui para a minha produção liberar o microfone de quem queira fazer alguma pergunta. Pronto, então deixa eu desmutar vocês. Ah, tem mais um detalhe, pessoal. Se vocês utilizarem... eu ia esquecendo isso, já levei carão aqui. Se vocês utilizarem o cupom CREF5, 15% de desconto. Obviamente, para quem é registrado no CREF, né? Acho que todos aqui. Então, utilizando o cupom CREF5 na aquisição do curso, 15% de desconto. Só colocar lá o cupom. Quando vocês entrarem no link, vai ter a opção de colocar o cupom. Bom, quem quiser perguntar alguma coisa, pode liberar o microfone, pode fazer a liberação aqui. Professor, as aulas vão ficar disponíveis... Um ano. Um ano. Um ano. Um ano, André, porque muito provavelmente, no meu planejamento estratégico da plataforma Rospo Academy, eu pensei em todo ano renovar. Vamos ter pesquisas novas, né? Bom, claro. Sempre quem foi o primeiro cliente, né? Obviamente vai ter E a ideia depois é formar um grupo que foi... E esse grupo já vai ser formado certificado, né? No dia da aula, no dia 19 de janeiro, no dia da aula que a gente vai discutir, é formar um grupo específico de pessoas que trabalham com isso, né? Pessoas que recebem clientes com lesão musculoesquelética. Isso vai extrapolar para um encontro presencial? Provavelmente, amigo, provavelmente. Top. Estou dentro. Que bom, meu irmão. Sabia que você ia gostar, André. Professor Valci, que prestígio, professor, aqui. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Professora Núbia, tanta gente querida aqui, gente. Ézio, meu amigo, faz quantos anos? Renatinha, professor Bruno, que já vai começar a sua live, amigo. Vou estar presente na sua live também, viu? Sâmila, Luiz Borges, meu contemporâneo, grande professor, vasta experiência em receber pessoas que trabalham com lesão musculoesquelética. Luizão, uma honra ter você aqui com a gente, amigo. Sempre aprendendo com você, professor, sempre. Isso é seu coração bondoso que diz. Professor Andrei, que alegria, meu amigo, muito bom ver vocês. Núbia, Pedro, Augusto, Cezinha, cara, Reno, Jamile. Gente, muito obrigado. Conto com vocês. Lembra disso. O link para o curso vai ficar disponível até o dia 30/11. A gente já está conversando aqui há bastante tempo, eu já tomei mais tempo do que eu esperava, já são quase 10 horas. Quero desejar a vocês boa noite. Muito obrigado pela confiança. Tenho certeza que quem adquiriu o produto não vai se arrepender. Vocês sabem, o pessoal que me acompanha já há mais tempo, sabe que eu venho planejando esse curso há muitos anos. Eu não ia colocar agora um produto de qualidade questionável se eu não tivesse certeza de que vai contribuir de fato e de direito para a atividade profissional de cada um. Bom, obrigado. Muito obrigado, meu querido. Você é o professor. Boa noite para você também. Boa noite para todos. Márcio, obrigado, viu, irmão? Obrigado pela presença. Grande abraço. Euler, até a próxima. Cássio, abraço, meu filho. Kaique, abraço grande, gente. Até logo.